Boa noite a todos. Vamos fazer a nossa página de leitura e depois a prece. Justamente por isso, com o nosso leitura 96, justamente por isso. Não vos escrevi porque ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis. Em João, capítulo 2, versículo 21. O intercâmbio cada vez mais intensivo entre os chamados vivos e mortos constitui grande acontecimento para as organizações evangélicas de modo geral. Não é tão somente realização para a escola espiritista, pertence às comunidades do cristianismo inteiro. Enquanto anotamos aqui e ali protestos do dogmatismo organizado, entretanto, a revivescência da verdade assim o exige. Toda aquisição tem seu preço e qualquer renovação encontra obstáculos espontâneos. Dia virá em que as várias subdivisões do evangelismo compreenderão a divina finalidade do nosso concerto. O movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. O devotamento dos desencarnados provoca a atenção dos encarnados. O Senhor permitiu o Mundial Pentecoste para o reajustamento da realidade eterna. Convém notar, contudo, que as vozes comovedoras e revigorantes do além repetem, como mutante, velhas fórmulas de revelação e relembram o passado da sabedoria terrestre, a fim de extrair conceituação mais respeitável referentemente à vida. É neste ponto que recordamos as palavras de João, interrogando sinceramente: comunicar-se-ão os mortos com os vivos, porque os homens ignoram a verdade? Isto não. Se os que partem falam novamente aos que ficam, é que estes conhecem o caminho da redenção com Jesus, mas não se animam, nem se decidem a trilhá-lo. Muita coisa a ver aí até a nossa palestra, né? Vamos entender que muitas das vezes a comunicação, né, dos nossos irmãos é necessária para que a gente possa entender essa vida após a morte, né? E assim, vamos agradecer ao Pai pela noite de hoje, abrindo assim o nosso trabalho, pedindo que a espiritualidade de nossa casa possa estar presente, nos envolvendo principalmente o nosso irmão Luiz Carlos, em suas palavras, na exposição do nosso estudo nesta noite. Que o Pai Celestial esteja conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Primo, esteja à vontade. Obrigado, tá? Amigos, eu vou fazer só um breve boa noite a todos vocês. Eu não conhecia naturalmente algumas pessoas aqui, a doutora Nilde, o qual fui advogado no marido dela durante muitos anos, o Luiz, meu irmão de maçonaria. E eu fiquei muito feliz e grato, né, por esse convite, por esse desafio. É um desafio você vir aqui deixar uma mensagem num tema tão abrangente. Porque esse tema é abrangente e nos toca a todos. Acho que ninguém está de fora desse tema. Bem-aventurados aflitos. Eu vou fazer uma
mas eu quero que aconteça uma interação entre nós. Eu quero que haja um retorno, não só que eu fique falando as coisas. Quando nós falamos aflitos, que Jesus se refere, bem-aventurados aflitos, vem na nossa mente alguém especial aflito para vocês? Sim. Pode me dar um exemplo? Pessoas que estão numa confusão, de repente, passando por extrema necessidade, tentando resolver seus problemas e não está conseguindo. Sim. É um exemplo. Uma espécie de aflição. De aflição. Mas eu pergunto, existe outro tipo de aflição? Muitos, né? Então nós que estamos encarnados agora, sabíamos disso? Essa é a pergunta. Nós sabíamos que nós iríamos passar por aflições? Nós topamos isso? Topamos? Mas você esqueceu? A gente vai falar do esquecimento ali. Você esqueceu. E quando você esquece, você acha que veio aqui para brincar de roda? Quando a gente é criança, agora há pouco eu e a Claudete, o garotinho descendo naqueles carrinhos de rolimã, os dois lá de cima, passaram voado aqui em frente. A gente fez isso na infância, né? Eles estão felizes, mas ainda não chegou o despertar e virá no futuro. Qual será esse despertar em nossas vidas? Que desafios nós vamos enfrentar pela frente ao chegar na idade que nós estamos, com filhos que são grandes desafios? Pode ser uma aflição, um filho doente, pode ser um irmão que não fala com você, pode ser um pai que não entende você, e nós vamos caminhar nesse sentido. Então, os aflitos que Jesus se refere é que quando Ele trouxer você aflito, não é para o agora, é para o depois que a gente vai ver. Para quando você desencarnar. Porque se você cumpriu sem reclamar, o grande pulo é esse. Quando você chega na idade e você começa a perceber que a sua vida está exigindo demais de você no seu trabalho, alguém aqui já teve um chefe que persegue? Eu achava que era o meu fim. Eu sou militar, mas eu tinha um chefe que olhava para mim e não sei se ele me achava bonito, o que era. Bem, eu tinha que conviver com ele, porque eu não tinha para onde ir, mas ele era meu superior, e eu precisei manter a minha cautela para o dia chegar a recompensa para mim, que era ir para a reserva e não ter que passar mais por aquilo. Mas eu estava crente que estava abafando, e não estava, porque começaram a surgir outros desafios, outras aflições, ok? Façamos um grande esforço, perseverante para o bem, aprendamos, renovemos-nos, utilizemos nossas forças e conhecimentos em benefício do nosso e do próximo. Quem vive assim, resgata o seu passado, valoriza o seu presente e, com o amparo dos Espíritos Consoladores, vai se redimindo para um dia aqui e no além, usufruir da paz e felicidade que está fazendo por merecer. Com palavras muito fortes, nós precisamos ter essa consciência. Quando estamos estudando o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando você está estudando, você não pode fazer uma leitura como se fosse um livro qualquer, um
Você precisa ler ele e pedir às entidades que esclareçam você, para que você sinta o que você está lendo e experimente. Provar daquilo e mudar a sua vida. É um esforço muito grande você pegar um pau torto e está assim, você botar ele assim. Isso vale para quem fuma. Eu estou fazendo tudo isto para nós chegarmos no principal, que todas as aflições que você vive estão ligadas a um vício do jogo, um vício das drogas, um vício qualquer. Tudo que é vício é pernicioso, é ou não é? Qualquer vício não é virtude. Então, eu quero, depois de a gente ler, quem vive assim resgata o seu passado, valoriza o seu presente. E nós dividimos esse pequeno encontro com a justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, do esquecimento do passado, motivos de resignação. Vamos fazer um pequeno passeio aqui. Quando você reencarna na Terra, você recebe muitas bênçãos e alegrias, mas por outro lado, muitas dores e dificuldades. Como acreditamos em um Deus soberanamente bom e justo, o capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, nos ensina como devemos lidar com isso. Para isso, vamos utilizar a mesma sistemática do Evangelho, dividido nessas partes que eu li para vocês. Ok? Aqui tem algumas perguntas que são perguntas nocivas. Você, quando faz uma dessas perguntas ali, para você mesmo, você está dando um tiro na cabeça. Você já passou por uma situação, eu falo de mim, eu não tenho problema nenhum de falar onde eu corto o meu cabelo, não tem nada de problema. Eu corto o meu cabelo no Parque Royal. Alguém já entrou no Parque Royal? Como é que vivem as pessoas no Parque Royal? São felizes. E nós achamos que não. Aí eu chego lá, tem música lá, tem tudo lá. Aí, se um de lá vai lá na minha casa, ele está feliz. Aí ele chega, vê o meu carro, aí ele fica com inveja de mim. Isso é bom para ele ou ruim para ele? Me respondam. Como é que vocês acham isso? É ruim? Então, qualquer pergunta desta, qualquer uma, cita, qualquer uma. Por que uns sofrem mais que os outros? Ué, por que uns sofrem mais que os outros? Eu tenho uma amiga, que a gente vai falar aqui, que não existe no nosso dogma espírita sofredor inocente. Concordam? Ou alguém discorda? Não existe sofredor inocente. Aí você se compadece. Quando você se compadece, você está cometendo algum erro? Não. Você se compadece. E eu faço questão de dar um exemplo de uma querida amiga que ela falou que ela tinha vontade de morrer. Falou isso para mim ontem. E ela é uma excelente advogada, mas ela falou para mim. Aí eu falei, caramba, está infeliz, está triste. Por que eu estou aqui? Essa talvez seja a coisa mais importante desse encontro aqui. Por que você está aqui? Para você não cair aqui. Por quê? Você tem que descobrir, você tem que descobrir. Você pode até fazer terapia, psicólogo, psiquiatra, para ele te ajudar em alguma coisa. Mas por que você está aqui? Encarnado. Se você não descobrir isso, por que você nasceu naquela família? Caramba, por que aquele cara rasteja pelo chão? Não tem sofredor inocente, mas você pode melhorar para ele. Tem um rapaz em Ipanema que rasteja pelo chão.
ele não tem os órgãos, né? Assim, os membros. E ele rasteja pedindo esmola. Então os carros não conseguem vê-lo. É perigoso, porque você pode atropelar ele, né? Ele fica na Visconde de Pirajá. Uma amiga nossa comprou uma cadeira de roda para ele, sem ele saber, e deu para ele. Toma. Aí ele agradeceu, feliz, e continuava rastejando. E ela falou: caramba, por que você não usa a cadeira que eu te dei? Porque senão ninguém me dá esmola. Se eu estiver na cadeira, eu uso a sua cadeira na casa. Entenderam tudo? E aqui então, por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Porque para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece só. Por que os bens e os males são desigualmente repartidos? Se Deus é soberanamente bom e justo, por que vemos homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam? Se você se encaixa numa dessas perguntas, mude. Viva a sua vida pensando que você tem que melhorar a sua vida espiritual. A única preocupação nossa deve ser o crescimento espiritual. Todas aquelas coisas que você lembra, que você fazia, que você hoje fala: caramba, eu não vou fazer mais. Esse é o crescimento espiritual. Tudo que você fazia, que hoje você fala, caramba, quem quer fumar, fume. Eu falo, não faz bem. Mas a pessoa, quando para de fumar, como eu já fumei, eu falo para mim: por que eu fumei? Eu não respondo, não tenho resposta. Eu não sei por que eu fumei. Ela foi uma pessoa que, quando a gente estava no começo, ela me ajudou sem me pedir. Mas eu parei de fumar quando eu tinha 22 anos de idade. E nunca mais botei um cigarro na boca. Então nós precisamos estar acautelados nessas perguntas. Eu deixei bastante tempo isso aqui, só para que vocês guardem essas perguntas, que elas servem para nós. Quando você faz essas perguntas, você está no erro. Você não pode ter inveja do seu vizinho com um carro bonito, a casa dele fez uma obra lá e você não consegue. Você tem que pensar em você, agradecer sempre você. Para termos mérito, é preciso entendermos que as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra ocorrerão na vida futura. Acabamos de falar isto. Acabamos de falar. Quando a gente chega e está achando que a coisa está muito ruim, às vezes piora, né? Não tem mais para onde ficar ruim, aí vai, piora para você. Alguém aqui já fez algum concurso público? Desejou muito, estudou muito, fez de tudo para passar naquele concurso, horas de estudo. Quando chegou lá no dia, você chegou atrasado e não fez a prova? Nem vou falar, não passou. Você perdeu e não fez a prova. Já ouviram falar daquela pessoa que chega, perde um avião, porque chegou atrasado no aeroporto e pega o seguinte, aquele caiu? Já ouviram falar disso? Aí, peraí, tem um sofredor inocente? Já ouviram falar desse desencarne coletivo? Mas aquele não era para estar ali. Então tudo está sobre isso aqui. Na vida futura, tudo tem controle espiritual. Tudo está nas mãos de Deus. Agora, Deus não senta na faculdade para estudar. Não é Ele que senta. Me ajuda, Pai, a passar nessa prova. Espera aí. Estude. E ele fala embaixo: não existe desequilíbrio na balança divina. Todas as vicissitudes da vida têm uma causa justa. E o Espiritismo nos coloca a caminho da aprendizagem. Quem não aprende pelo amor, pronto.
Você bate a cabeça até quando? Né? A gente bate a cabeça até quando? Que a gente vai ficar encarnado aqui batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça. Até quando? Vai chegar um momento que você vai ter que falar, chega de bater cabeça. Então, quantas vezes você faz uma prova e você estudou, fica chateado com tudo que aconteceu e não foi bem. Então a gente continua aqui, causas atuais das aflições. Eu fui fazendo comentários aqui para a justiça das aflições, causas das aflições. Queremos resposta para tudo. Todos aqueles que são atingidos pelas vicissitudes e decepções da vida, interrogam friamente sua consciência, procurando identificar a fonte dos males que nos afligem. É inevitável pensarmos, se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Vai aí, gente, essa leitura, esse tema aqui que a gente está conversando aqui, isso aqui é um tema para nós ficarmos debatendo durante um mês. Só esse assunto aqui, ele nos levaria a ficarmos trocando experiências durante um longo período, por uma razão. Você sabe que tem aquelas pessoas que andam certinho na linha, porque a família doutrinou ela assim, ela não quer fazer nada errado, porque ela tem moralmente muito forte nela, não fazer nada errado. Tem aquele que oferece um baseado para aquele jovem, ele fala, não, jovem, está no meio de todo mundo fumando, e ele fala, não tem isso? Tem muito isso, ele não vai. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Vou escolher aquela moça lá de trás. Por que esse jovem não vai? E os outros estão, e por que ele não vai? Pode responder de qualquer maneira. Não, mas é por que? Então, por que você não faria? Então, porque eu tenho na minha consciência que não faz bem, na minha consciência, isso aí não faz bem, não é um caminho legal para seguir. Então, já aconteceu comigo, ele me ofereceu isso, e eu Rolou não. Aí o pessoal fala assim, É careta, né? é careta, é que se mistura com Isso. Você concorda? Não é molinho? Isso. Não está fácil. Quem quiser, está disponível, não está? Eu sei a hora que eu parar. Está disponível. Eu falo, eu vou embora. Isso. Agora eu digo para vocês. Isso, eu digo para você, com toda certeza, cada um de nós aqui traz uma bagagem espiritual. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Essa é a resposta. Que você, quando tem essa formação em você, de não aceito fazer isto, isso vem na sua bagagem de outras vidas, que nós vamos tratar aqui. Então, quando você não aceita, se eu tivesse ou não tivesse feito, eu não estaria em tal situação. Você, se tivesse feito, poderia estar muito bem. Uma coisa que você, poxa, deixei de ir para os Estados Unidos por causa da minha mãe e do meu pai. Essa decisão que você toma ali, você não vai poder. Se eu tivesse ido, não, você tem que acabar com isso, viver o futuro, daqui para frente. Se o ser partícula amassivadora, se ser, aí já era. Se eu tivesse, você não pode entrar nessa. Então, a lei humana e a lei divina, isso aqui é uma coisa muito importante. A lei humana alcança certas faltas e as pune, mas não alcança e não pode alcançar todas as faltas, pois ela atinge mais especialmente aquelas que atingem a sociedade. Se trabalharmos para o nosso aprimoramento moral e intelectual, podemos entender as vicissitudes da vida, pois estaremos aproveitando a experiência do passado e construindo bases sólidas para o futuro. Isso é uma coisa. Está vendo aquele martelinho ali? É o martelinho do juiz, né?
Eu, na condição de advogado, recebo na área de família questões que eu não levo nem para minha casa, questões tão fortes que eu chego e falo, meu Deus, caramba, é uma coisa danada, né? Aí eu vejo aquilo ali, porque tem muitas pessoas que, quando estão passando por essas vicissitudes de problemas, elas procuram um advogado para aquela primeira lá, que é a lei humana. A lei humana tem um juiz que você escreve, o juiz julga. Mas a gente está preocupado com a lei humana? Está. Mas qual é a principal lei que a gente tem que se preocupar? A lei divina. A gente sabe que você está aqui agora, mas amanhã você não está mais, ok? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Nós estamos aqui para trocar ideias. Muito bem. Nas causas anteriores das aflições, meus amigos, olha só, o que fomos e fizemos em vidas anteriores, passadas, acarretou consequências de gozo ou sofrimento para a nossa atual existência presente, ou acarretou a necessidade de novas experiências, a fim de que o progresso continue. Certamente, há males dos quais o homem é causa primária nessa vida, e há outros, pelo menos na aparência, que lhes são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Lembremos que a doutrina espírita, eu vou deixá-lo falar. Alguém tem dúvida daquilo ali? Tem alguma coisa, Cida? Por acaso, Cida? Você morar na minha rua, Cida? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Mas é nada. Olha, é qualquer encontro, qualquer passagem de alguém na sua vida não foi por acaso. Nada é por acaso. A gente pensa que às vezes eu saio para comprar um pão e volto 2 horas depois, pertinho de casa. É porque eu encontro todo mundo e eu paro para dar atenção a todo mundo. Aí eu paro para conversar. Às vezes oi, como é que está? Tudo bem? Uma vez eu vi um caixa no mercado, ela trabalhando muito triste. Aí eu parei para conversar, botando as comprinhas ali. Eu falei, está tudo bem? Aí ela olhou para mim, não, estou com um problema com meu filho que está com febre, e eu tenho que estar aqui trabalhando, faltar o trabalho porque eu fico com febre não pode. Aí você começa a trocar uma ideia, a dar uma palavra de ânimo, não se preocupe que seu filho está sendo cuidado. Então nós temos que estar atentos a isso. Nada é por acaso, essa é a doutrina espírita. Tudo na nossa vida acontece por uma razão. Observe. A gente tem que observar, mas não é toda hora não, né? A gente não consegue, né? Ok? Vamos lá. Se todo efeito tem uma causa, as misérias que passamos devem ter uma causa. Desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Vocês concordam com isso? Sim, plenamente. Plenamente? Ok. Claudete, concorda? Se o homem não é completamente punido na sua existência presente, não escapará jamais às consequências das suas faltas. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado seja necessariamente um indício de uma falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar o seu adiantamento. Eu tenho que dar uma parada nisso aí, gente. Nós estamos tratando do reencarno. Quando chega a hora de vir para cá, a gente ouve o Chico. Ninguém quer vir para cá, cara. Ninguém quer vir.
Mas você, quando está aqui, ninguém quer ir. Está reparando isso? Você está aqui, mas aquela pessoa falou e quer ir embora, não falou? Falei aqui. Falou. Então, mas você, quando está aqui, se você está rastejando pelo chão, é uma punição. Eu queria convidar de vocês isso. É punição, Cida? Você rastejar pelo chão? Não. Como é que vocês veem isso? Você está lavando. Eu quero que vocês venham junto comigo, porque nós estamos nas aflições. Uma pessoa que está lá em cima fala assim: ó, eu aceito sim. Eu já fui um suicida, me joguei lá do prédio e pum, igual um abacate lá. E agora criei uma deformidade do suicídio. E você que não conhece aquele cara, que você às vezes não teve uma convivência com ele, aí ele vai e encarna e deformidade. Aquela amiga deu a cadeira de outra. Como é que vocês veem isso? Isso aí é um sofrimento? Eu queria que vocês pensassem. Para vocês é sofrimento? É sofrimento. É sofrimento? Fala, ou é prova? Eu acho que é uma questão de visão. Eu posso muitas ver, mas a partir do momento que eu aprender alguma coisa, não é sofrimento, é estímulo para melhorar. Pronto. Pronto, você respondeu a pergunta. Nós temos uma situação que eu sou amigo de um grupo que frequento o Zulu lá nas terças-feiras hoje. Um amigo lá, militar, ele passou a ter uma doença grave numa parte do corpo e foi aumentando, não tinha mais jeito. E ele foi piorando, sofrendo com a dor. Tem que tomar remédio para a dor, câncer. Mas quando alguém ia visitar ele, chegava lá, gente, ele... vocês vieram me ver todo ferrado. Ele falava: obrigado de vocês estarem aqui, e todo mundo com pena. Mas ele falava: manda mais, Senhor, que seja abençoado. Ele pedia: manda mais, eu quero sentir mais dor, eu quero me livrar disto aqui, eu quero me livrar dessa prova. Mas ele tinha essa consciência. Mas aquele que é jovem, que tem uma doença dessa, para os nossos olhos, não pensa assim. A mãe não pensa assim. Levou meu filho novo, não é assim? A gente não trabalha com a hipótese de que aquilo ali era necessário. Caramba, eu li há pouco Resgate no Umbral, volume 1 e 2. Um negócio doido. Você vai ler Resgate no Umbral, uma jovem, ela é utilizada para resgatar. Bem, onde eu quero chegar é que todos nós estamos ligados a essa questão aqui, das consequências das faltas, e você hoje, estando aqui no centro, você tem essa noção já, que a gente não tinha. A gente não tinha essa noção. Eu fui da Igreja Batista, sendo espírita, eu não sabia que eu era espírita, mas eu estava na Igreja Batista, 5 anos, mas eu sentia aquele negócio: eu sou espírita. Sentia que estava faltando isso, então eu estudei o Evangelho na Igreja Batista, joia, não quero falar de religião, mas a minha doutrina era essa que se encaixa nas nossas diferenças entre mim, Claudete, Cida com a sua vida, você, todos nós temos as diferenças que se unem para você poder resolver essa questão aqui e falar: acabou, agora eu vou partir para outra vitória. Vamos lá, o esquecimento do passado. Ao encarnarmos esquecendo do passado,
porque estamos com um corpo e um cérebro novos. Entretanto, o esquecimento do passado não é total, aqui, né, assim, ó. Motivos de resignação. Ele fala que, e nem significa que o espírito tenha perdido as qualidades e o progresso já adquiridos, pois jamais perde o seu patrimônio espiritual. Vou dar uma parada aqui para a gente falar sobre isso. Vamos falar. Alguém aqui toca violão? Não. Toca violãozinho não? Eu quero perguntar para a Cida. Eu vou perguntar primeiro para a Claudete, Cida. Tá bom. Você tem uma arte em você que veio com você, uma arte que você se descobriu nessa arte e você começou a produzir um trabalho através de uma arte manual. Você tem isso? Eu gosto de fazer coisas. Manuais? Eu tenho habilidades. Habilidades. Tenho umas habilidades que eu acho que foi de uma encarnação, que eu adquiri, porque desde criança eu gosto de fazer isso. Perfeito. Assim como Cida, tem alguma coisa que você trouxe de outras vidas para cá? falar muito. Falar muito. Não importa. Giane. Giane, é bom de trocar, Giane, para a gente fazer um negócio bem. Sei, habilidade também, acho que fala Não, muito. você traz em você algo que você gosta de fazer. Cozinhar, desenvolver. eu gosto de cozinhar, é. Pronto, isso. Nunca fiz faculdade. Você. Isso é uma Me lembra habilidade. assim coisas de arte, mas eu gosto bastante de ler. Pronto. Eu não lembro de nada assim que seja Nada. famosas, fazer. Alguém quer? Você. Mas essa questão, assim, você está querendo colocar, é uma habilidade que a gente não desenvolveu nessa vida? Que a Não, gente do nada apareceu existe assim? uma interrogação dentro de nós, existe uma interrogação dentro de nós, o tempo todo nos questionando sobre isso que nós estamos falando aqui. O tempo todo. Eu acho que todo mundo traz uma certa habilidade Pronto. já de experiência anterior. Eu vou falar para vocês. Você aprendeu já. Meu amigo, tem alguma habilidade que você, no futebol, por exemplo? Jogar bola, vai ajudar as pessoas. Isso. Cada um de nós tem uma habilidade. E você tem que deixar ela desenvolver. Eu vou falar de uma situação, porque eu não quero estar falando de mim. O meu pai sempre me contrariou na música. Mas eu, quando tinha 7 anos, eu já sabia que queria ser artista, cara. Eu queria ser artista. E quando eu falei para o meu pai que eu queria ser bailarino, o meu pai olhou para mim e ficou louco, me deu um tapa. Mas não era bailarino. Eu queria dançar, eu queria ser dançarino, igual o Carlinhos de Jesus. Mas eu tinha música dentro de mim. Caramba, com 14 anos eu comecei a tocar em conjunto, mas meu pai com medo, natural. Menina, esse garoto vai para música, não dá para nada, não é assim, gente? Essa habilidade, eu com 40 anos de idade, fiz prova para a escola Vila Lobos e passei. Caramba, precisa saber tocar para entrar na Vila Lobos? Não. Você tem que ter a cuidado musical. Onde eu quero chegar é que eu senti o gostinho de entrar na escola Vila Lobos e lá permaneci 2 anos estudando. E continuei tocando o meu violão em tudo que é lugar. Isso que ele fala que você não perde. Isso veio comigo no espírito e você vai continuar sempre, em todas as encarnações. Então, se você hoje fez faculdade de biologia e você não trabalhou na biologia, não se identificou, você não vai perder. Se você fez faculdade de medicina, como a nossa querida Nilde, ela nunca mais vai perder. Tudo que você faz nesta vida, tudo. Estou colocando só coisa para o bem. Observe o seu filho, veja o seu filho, se ele gosta de pegar um cavaquinho. Lá em casa fizemos isso. Botei meu filho no piano com 7 anos. E ele parou de tocar depois de 9 anos no piano. Hoje ele toca piano, toca violino, a música ficou nele.
ele gosta de cantar, minha filha gosta de cantar. Mas por que eu estou falando isso? Porque você tem que observar. Observa, fala, caramba, isso ficou registrado dentro do meu perispírito e vai de vida em vida, isso vai carregar, você nunca vai perder, nunca mais. Tudo que você praticou de mal para alguém, nós já falamos aqui anteriormente, que ficou gravado, ficou? Se você prejudicou alguém, você sabe o que vai acontecer. Então você vai esquecer quando você vê. Por que é que nós esquecemos? Cita. Por que nós esquecemos tudo que nós chegamos aqui, parece que é 0 quilômetro assim. Aí, na minha opinião, por vontade de Deus, porque se nós soubéssemos de tudo, imagine, eu fiz um monte de coisa errada, com certeza eu fiz, na encarnação anterior, como estaria minha mente agora? Talvez eu não tivesse nem condições de evoluir e reparar as situações da vida anterior. E até na hora que fala da causa das aflições, por que vem limitado, né? Exatamente. Às vezes entende que não tem que ter pena, por quê? Porque às vezes aquilo foi um benefício para que não voltasse a falir novamente. Exatamente. Então, o esquecimento, ele tem uma benefício tão grande para nós, o esquecimento, mas tem um detalhe que eu não posso deixar de abordar. Estou vendo o horário ali, está quase acabando. Olha só. Você, às vezes, está passando num lugar, aí ele falou para mim hoje, eu vou ler com isso. Não foi? Eu já vi isso. Já viu, não foi? Então eu estou colocando isso aqui, um exemplo físico, de a gente ter se visto, mas eu estou te falando de outras coisas, tá? Da outra encarnação, que você às vezes tem um amigo que não é seu irmão e você tem ele como irmão. Gente, eu estou falando isso, eu tenho um irmão lá do MAP que mandou uma mensagem aqui para mim, falando, porra, cara, que eu amo você, cara, por isso para mim. Mas ele não nasceu comigo, não é da minha família, não fomos criados juntos, mas a gente, quando se esbarrou, a gente conectou. Irmãos, cara. É disso que eu estou falando aqui. Estou falando disso aqui. A gente ficar atento. Se você vai morar do lado de uma casa de uma vizinha, que ela é mais amiga de você do que sua própria irmã, não pense naquela outra frase, por acaso, pelo amor de Deus. Nada é por acaso. Você nasce e vai ficar aqui. Aí você está ali. Eu falava assim, eu tenho um desejo de morar no Village, naquela rua minha. Eu comandava isso, mas eu já estava comandado, gente. E eu fui morar. Um dia morei. Olha aqui. Inconveniente, lembrando do passado. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deva ser útil. A lembrança do passado traria graves inconvenientes, a Cida já colocou, né? Pois traria perturbação inevitável nas relações sociais em todos os níveis, provocando conflitos internos, humilhações, dificuldades de novos relacionamentos. Você está dormindo ao lado do seu marido e você sabe que ele te botou no tronco, na escravidão. Ele era um senhor de engenho e ele te metia a espada. Aí você lembra, ele está dormindo comigo, você que me batia, o senhor, aí tu vai querer matar ele, jogar água quente no ouvido dele. Vai ou não vai? Concordam comigo, gente? Você está dormindo com o inimigo? Porque você lembrou, cara? Pensou que loucura? Agora, não tem aquele cara que você passa por ele e você fala, pô, não vou com a cara desse cara. E o cara está ali perto de você. Lembra do cara que eu falei no quartel? Por que aquele cara tinha um negócio comigo? E eu olhava para ele e sentia a mesma coisa, mas eu ficava na minha. Que a gente teve que conviver durante um período, se superar, para a gente poder continuar crescendo espiritualmente. Motivo de resignação. Jesus nos convida para entendermos dificuldades
dificuldades, sofrimentos com humildade, paciência e resignação. Tirarmos o melhor proveito espiritual das experiências que a vida nos enseja. Está terminando, mas eu tenho uma palavra ali chamada resignação. Está aqui também, olha. Resignação e a palavra coladinha dela chamada paciência. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui que pode diferenciar para mim a palavra eu sou resignado, eu sou paciente. Qual é a diferença que tem de uma para outra? Alguém pode me dizer? Vamos lá, parece? Cida? Eu não sei. Claudete? Dá uma ideia. Eu não tenho nem paciência desse. Vamos lá. Embora eu tenha pouca também, mas eu entendo assim, paciência. A resignação vem quando você já tem um entendimento e tem, então, aceita aquilo que você comentou. Você sabe que está aqui no planeta de provas, expiações, você causou muita dor em alguém, de repente está passando por problemas para cumprir, para pagar, né? Daí você entende, você aceita aquela prova, aquela coisa como um aprendizado que você tem que passar. Paciência você tem que ter assim, com as pessoas e acho que já não envolve essa compreensão. A resignação envolve você ter conhecimento, compreensão. Pessoal, Eu perfeito. Posso Você pode falar, fala, eu quero que fale. Exato, então, isso que eu ia falar. Eu acho que a diferença seria que resignação é aquilo que eu aceito a minha condição, né? E a paciência talvez seja para eu exercer com o outro, até porque eu não tenho que espiar também de outras. Mais ou menos esse caminho, faltou só um detalhe. Fala. Quanto mais humildade, paciência, resignação nós tivermos, mais feliz seremos. Isso veja, a gente está na doutrina para aprender isso. Perfeito. Se não aprende isso e melhorar, ainda não é como se é humilde o suficiente, porque é uma condição infinita, que dá para chegar ao infinito. A paciência também. Mas a gente tem que perseguir esses objetivos, porque senão a gente está fazendo o quê? Perfeito. Está fazendo o quê? Perfeito. Nós temos que ter em mente uma coisa, essas três palavras, elas são as palavras, você olhando para elas, humildade, paciência e resignação, eu não estou falando de nada bacaninha, não. Essas virtudes, Coisa fácil, né? Não é nada fácil. A humildade, você está num local simples, humilde, e você se comportar sendo simples e humilde, não deixar ninguém perceber que você não é isto. Você tem que ser porque teu coração está fazendo você se amolda àquela condição ali. Isso, a humildade, ela está no coração, é você abraçar aquela pessoa que você não conhece. A humildade, você sai do pedestal, sai daqui de si e vem para o chão junto com todo mundo, fica no mesmo nível de todo mundo. Porque quando você está ali, quando a pessoa chega às vezes no escritório e vê advogado, a pessoa ela bota uma distância entre mim e ela muito grande. A pessoa imagina que porque você estudou 5 anos que seja, você está melhor do que ela. E não está nada. Você está lascado, gente. Você é advogado, você é médico, você pode ser tudo, mas está lascado. Então a humildade ela vem para trazer você como Jesus fez. Jesus não escolheu ninguém rico. Teve uma passagem que um dos apóstolos falou assim para ele, acho que foi Lucas: como é que nós vamos divulgar a tua palavra se a gente não sabe falar a língua dos telaloccenses, né? Aí ele falou: vocês vão falar 1000 línguas. E eles falaram 1000 línguas. Mas Jesus andou com quem? Jesus andou com pescadores. Humildade. Ele era quem? Vocês têm noção de que é para Jesus ter que ter entrado num corpo humano, meus irmãos? Habitar aqui com a gente, tendo saído daquela luz que ele saiu,
e vir aqui, ser humano, passar pelo que ele passou e conhecer o coração de cada um de nós. Isso para mim é a maior prova de humildade para mim. Ele chega lá: pai, quer que eu desça? Eu vou descer, pai. Eu vou descer, pai, porque esse povo está perdido, eu vou descer. Aí os caras soltam o Barrabás e prendem ele, não foi isso? Foi. Paciência. Paciência é aquela que você tem. Paciência é aquela que você tem. Não só com aqueles da sua casa. Mas eu não tenho. Não, mas eu tenho, mas a paciência é necessária. É necessária. Estou Para os tentando. outros, está tentando. E a resignação Já é entendi você a importância, mas aí- aceitar a dor. Ser resignado é você aceitar a dor. Você não colocar em xeque para Jesus que você está com dor e você falar que eu não merecia, porque nada é por acaso. Então ser resignado é isto, é você aceitar a dor, você conviver bem com a dor e falar igual aquele doente: manda mais. Ele está fechando aqui. A maneira como você encara a vida é que faz toda a diferença. Aquela velhinha está dançando para mim, não está, gente? Para mim tá. Eu amo essa foto. A amarelinha, então, está ali, ó. É uma forma de dança. Então, mas ela está ali, feliz, não está? Ela está feliz? Tá. A maneira de está acabando, está acesa. Saideira. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a sua vida terrestre. O resultado da maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas desse mundo, de levar o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar os outros e atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Calma e resignação são úteis à saúde do corpo e da alma. Aqui a gente faz o fechamento do nosso bate-papo, o Sermão da Montanha, que todo mundo conhece. Jesus vendo a multidão, subiu um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele e de seus discípulos e abrindo a boca ensinava dizendo: aí, cadê você? As bem-aventuranças. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Está ali. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiam os profetas que foram antes de vós. E eu queria deixar como a minha mensagem final o agradecimento, porque, como eu pensei do começo ao fim, nada por acaso, eu estou aqui porque eu fui colocado aqui. Eu estou sendo sincero. Eu fui colocado aqui, para mim é um enorme desafio você poder dividir isso. É por isso que eu quis dividir, porque eu não sei mais do que ninguém. Eu queria colocar isso aqui. Eu, quando dividi com vocês as perguntas, era porque, ouvindo vocês, eu estou me enriquecendo também. Então o caminho é um só: melhorar a tua vida moral e espiritual. Se esforçar, botar para quebrar, para você melhorar, fazer o que você não tem paciência, trabalhar aquilo onde você mais tem defeito. É lá, eu tenho que trabalhar isso aqui porque eu não tenho. E eu achei que você sempre fosse uma pessoa super tranquila ao me receber. A única coisa que eu achei que você não tinha, que você disse, é a paciência. Eu achei que você era muito paciente. Então, que
todos sejam felizes, abençoados em suas casas, em suas famílias, e muito obrigado por vocês me ouvirem aqui e pela oportunidade, Cida. Jane, tá? Obrigado. Meu presidente, obrigado, tá bom? Obrigado. Obrigada, primo. Já veio aqui? Não, já vai ainda. Pode sentar, à vontade. Ela vai fazer a prece final agora. Isso. Bom, pessoal, vamos para casa pensando, né? Todas as bem-aventuranças e fazer o quê? Humildade, paciência e resignação. Eu queria você falar hoje. Não é? Humildade, paciência e resignação. É difícil. Um trabalho de casa, complicado, né? Para os três, não é complicado? É complicado esses três trabalhos de casa, mas a gente vai levar o trabalho para casa. Vamos dar os nossos avisos de toda terça-feira. Terça-feira nós temos palestra aqui na casa às 2h30 da tarde. 7 horas da noite nós temos a irradiação, onde é colocado o nome das pessoas e nós fazemos a irradiação, a prece. Quem quiser deixar o nome ali, ó, com o seu Paulo e a Senilda e a Rutinha também, sabendo que é muito importante que às 7 horas da noite, quem deixar o nome, às 7 horas da noite, esteja com o pensamento também impresso por aquele que colocou o nome na irradiação. Não adianta só terceirizar o serviço, né, seu Paulo? A gente é velha carpineira. Exatamente. E na terça-feira, às 7h30 da noite, nós temos a nossa segunda palestra do dia. Na quinta-feira, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, às 7h30 da noite. Aos sábados, começando às 9 horas da manhã, nós temos a evangelização infantil de crianças de 0 a 14, mais ou menos, 14 anos, 15 anos, que aí entra a pré-mocidade, que vai de 9 até as 11h30. 11h30, nós temos um outro grupo de estudos, onde nós estamos intercalando o Livro dos Espíritos e a Gênesis. Estamos no início, então quem quiser participar, é só aguardar 11h30 nos sábados. De 11h30 até meio-dia, é curtinho, mas a gente estuda de boa, dá tranquilo e sai todo mundo feliz para almoçar. Começando meio-dia, nossa mocidade espírita, que são os nossos jovens, e que vai até 1h da tarde, tá bom? Nós temos a campanha permanente de alimentos para a nossa cesta de alimentos que nós doamos para algumas famílias assistidas todos os meses. Nos sábados também, por volta de 9h30 da manhã até 1h da tarde, nós temos o bazar que fica aqui ao lado. Então quem estiver interessado em fazer doações ou vir até o bazar para ver alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Nós vamos fazer agora a nossa prece. Depois, tem mais alguma coisa, irmão? O artesanato, quinta-feira, às 2h da tarde. Nós vamos agora fazer a nossa prece. Depois da prece, nós vamos fazer o passe. Quem não quiser receber o passe, fique à vontade a dizer o trabalhador que não quer, né? Fala para o trabalhador que não quer. E após isso, na saída ali na recepção, nós temos os copinhos com água fluidificada. Também não é obrigatório para quem quiser, ok? Desde já, um agradecimento da casa por todos que estão aqui, todos que nos assistiram e estão nos assistindo. Então vamos finalizar pedindo as bênçãos do nosso Senhor por este mais trabalho da palestra de hoje, o estudo de hoje. Que esse estudo possa nos trazer para a nossa vida a diferença por nós estarmos aqui nesta reencarnação. Possamos sair daqui pensativos em tudo aquilo que foi dito, para que possamos realmente
envolvidos com a doutrina espírita e com a nossa evolução. Nós possamos assim sairmos daqui imbuídos dessas palavras e desses ensinamentos que foram feitos hoje, para que nós possamos estar cada vez melhores, cada dia mais próximo do nosso Pai. E assim, Pai, pedimos e agradecemos por esta noite, por essa energia que se fez neste ambiente, que possamos levá-la, como sempre, todas as terças-feiras, para os nossos lares, para as nossas famílias, o nosso local de trabalho, nossa escola, nossa vizinhança, para todos aqueles que por esta semana estará junto conosco, que eles possam receber esta luz e esta energia. Pedimos, Senhor, que essa energia possa ser levada aos nossos trabalhadores que neste momento se encontram acamados, doentes, com algum problema de saúde, que eles possam também receber. E assim, demos por encerrado esse trabalho da palestra para começar